Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Nesta semana, teremos a continuação da história que iniciamos no vídeo anterior, contando sobre a primeira experiência do irmão André pela China, fato que ocorreu, segundo seu livro Contrabandista de Deus, lá pelos idos de 1965. Na semana passada, soubemos que o irmão André, embora muitos dissessem a ele que ele não conseguiria um visto para a China por causa do seu passaporte incriminador, que tinham vistos dos Estados Unidos e da ilha de Taiwan, que eram países considerados inimigos da China, ele confia em Deus e vai ao consulado, mas ele foi desanimado inclusive pelo oficial da alfândega, que lhe disse que era inútil preencher o formulário, pois o visto não seria concedido por causa de suas passagens pelos Estados Unidos e por Taiwan. Mas mesmo assim ele insiste e preenche os formulários. O oficial lhe diz que em 3 dias teria a resposta. Mais uma vez, um amigo com quem jantou na mesma noite novamente lhe diz que não obteria o visto, e que aquele prazo de 3 dias era o que diziam a todos quando sabiam que a resposta seria negativa. Mas André passa os 3 dias seguintes em jejum e oração, confiando que Deus irá abrir as portas para que ele possa entrar nesse país e mais, comprou um estoque de Bíblias em chinês que pretendia levar consigo para distribuí-los. Então, após a vinheta, nós continuamos a nossa história desta semana. Então, no último vídeo, André estava jantando com um amigo e a conversa seguia assim. Vamos ouvir nas suas palavras. Eles me disseram que receberei a resposta daqui a 3 dias, disse eu, jubilante. O meu hospedeiro jogou a cabeça para trás e deu uma gargalhada. Isto apenas mostra como você conhece pouco a mente do oriental, disse ele. Eles sempre dizem 3 dias para a gente. 3 dias em chinês é nunca. Resolutamente fechei os ouvidos para sua brincadeira. Durante aqueles 3 dias eu jejuei e orei quase continuamente. Fiz mais do que isto. Fui à livraria evangélica local e comprei um suprimento de escrituras em chinês para levar para dentro da cortina de bambu. Providenciei para guardar algumas das minhas roupas em Hong Kong, visto que eu teria pouco espaço na mala, que estava cheia, principalmente de Bíblias, e esperei. André nos diz que no 3º dia, quando ele volta para o seu quarto na ACM, local onde estava hospedado, recebeu um bilhete que dizia que deveria telefonar para o consulado chinês, que era chamado de Agência Chinesa de Viagens. Mas André decide não ligar, mas sim ir até lá pessoalmente. Vejamos então nas palavras do irmão André. No 3º dia, quando voltei ao meu quarto na ACM, encontrei um bilhete dizendo-me para telefonar para a Agência Chinesa de Viagens. Em vez de telefonar, fui diretamente ao escritório. Quando o chinês levantou os olhos e me olhou, procurei ler a resposta na sua face. Mas ele era tão inescrutável como a reputação dos seus compatriotas. Por fim, cheguei ao balcão. Sem uma palavra, ele me estendeu o passaporte. Grampeado a ele havia uma folha de papel carimbada com o almejado visto para viajar ao seu país. Às 8 horas da manhã, no dia seguinte, eu embarcava em um trem que saía da estação de Tsim-Sha-Tsui. Ele levaria 2 horas para chegar à fronteira, atravessando a colônia da coroa britânica até a pequena cidade de Lou. Ali, atravessando uma ponte ferroviária sobre um pequeno ribeiro, chegava-se à entrada da Terra do Dragão Acordado. Do lado britânico
havia apenas um pequeno restaurante e o escritório da estação e da alfândega. Fiquei cansado de esperar e fui dar uma volta lá fora, perto da ponte, onde um soldado inglês estava de guarda. Um trem de carga estava matraqueando através dela em direção a Hong Kong, levando porcos e galinhas e produtos agrícolas para as milhões de pessoas da cidade inglesa. O soldado contou-me que aquela ponte era conhecida no local como Ponte da Lamentação. Todos os dias era necessário cercar os refugiados que haviam atravessado o ribeiro a nado e escoltá-los de volta pela ponte. Ele me contou que eles choravam e rogavam e se agarravam à estrutura da ponte, não querendo voltar. Senhor, orei silenciosamente, faz com que um dia não haja mais pontes de lamentação. Faze com que venha logo o dia em que toda a humanidade pertença ao reino do teu amor. O meu trabalho agora é levar a cabo uma missão de reconhecimento para aquele reino. Finalmente, o funcionário da alfândega inglesa disse que podíamos atravessar a ponte. Fomos em fila por pisando cuidadosamente nos dormentes. Havia cerca de meia dúzia de europeus no grupo. Os outros, além de mim, eram principalmente homens de negócio da Inglaterra, França e Canadá. No meio da ponte, o tom de verde com que as vigas mestras eram pintadas mudou. Estávamos na China Vermelha. Fato similar a esse, é uma observação que eu faço, nós vimos acontecer no Muro de Berlim. Após a construção em 1961, quando muitos alemães, tentando fugir da Berlim Oriental dominada pela União Soviética para Berlim Ocidental controlada pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, foram presos ou mortos durante a tentativa. Do outro lado da fronteira, o irmão André iria pegar um trem que o levaria a Xangai. A primeira surpresa ocorreu ainda na estação, quando teve que passar pela inspeção alfandegária. A fiscal de fronteira, uma mulher cortês, pede a André que abra sua mala. Vamos lembrar que ele havia deixado parte de suas roupas em Hong Kong para sobrar mais espaço em sua mala para levar bíblias. Portanto, a mala tinha muitas bíblias. Ele diz que seu coração acelerou nesse momento. Abriu a tampa da mala, revelando a pilha de bíblias em chinês, mas a fiscal olhou o conteúdo da mala sem tocar em nada, olhou para André, sorriu e perguntou se levava mais alguma coisa, como máquina fotográfica ou relógio. André ficou imaginando se talvez aquela mulher nunca tivesse visto uma Bíblia, ou não soubesse o que era, devido à sua pouca idade, talvez uns 25 anos. De qualquer forma, foi algo estranho, digamos assim. Enquanto aguardava o horário do trem que o levaria a Xangai, deu uma volta pelos arredores e viu a quantidade de material impresso em balcões na estação, em todos os lugares, em inglês, em francês e outras línguas, destinados aos turistas, com propaganda do regime chinês. A mensagem principal aos turistas e à população era: seja grato à revolução e odeie os Estados Unidos. Em Xangai, o objetivo de André era encontrar-se com o homem, secretário da ACM, que havia conhecido em Moscou, e lhe deixar inclusive um cartão, e o havia convidado a visitá-lo na China. No hotel onde estava hospedado, perguntou sobre a ACM e ficou feliz ao saber que ela estava aberta e estava funcionando. Dirigiu-se ao prédio, mas decepcionou-se, pois ao chegar só havia umas poucas senhoras de idade jogando cartas. Aquilo, segundo André, não parecia uma associação de moços, muito menos cristãos. Através de um intérprete, perguntou pelo seu amigo, que ele havia conhecido em Moscou. Para sua surpresa, ninguém havia ouvido falar dele. Pediu para averiguarem e, depois de muita demora, a moça que o atendia, a recepcionista, voltou com a informação
de que seu amigo não estava lá, estava fora da cidade. Frase que André nos diz que ouviria inúmeras vezes por lá ao procurar por determinadas pessoas. Vamos ouvir nas palavras de André o que ele pensou. Seu amigo não está aqui, está fora da cidade. E isso foi tudo o que pude descobrir. Fiquei a imaginar por que aquele líder evangélico simplesmente desaparecera permanentemente, entre aspas, fora da cidade. Foi o meu pensamento. Quantos crentes na China de hoje estão permanentemente fora da cidade? Muitas coisas, digamos assim, estranhas aconteceram, pois se a experiência de André nos países da Cortina de Ferro era de uma igreja claramente perseguida, a estratégia do governo chinês parecia ter sido diferente. Haviam livrarias cristãs pelo país onde haviam bíblias para serem vendidas e haviam sido impressas na China, mas não haviam clientes. André tentou distribuir bíblias para as pessoas na própria rua e o seu intérprete que o acompanhava não o impediu. Entretanto, as pessoas recusavam o presente. André deixou bíblias propositalmente nos quartos dos hotéis por onde passou, mas ao sair do hotel alguém sempre o seguia devolvendo o livro dizendo: "Ô senhor, o senhor esqueceu isto." André foi conhecer uma comuna chinesa. As comunas foram uma forma de organizar a produção agrícola do país. As comunas eram compostas pelos habitantes de uma região, que eram em torno de 4 a 5 mil famílias. Eles não podiam deixar a sua terra e compartilhavam tudo. As refeições eram coletivas, o trabalho era coletivo e o fruto desse trabalho era entregue ao Estado para distribuição. Tudo era coletivo. Conversando com um dos líderes da comuna, André havia ouvido dele o seguinte, abre aspas, "Nas comunas, senhor, disse ele orgulhosamente, o senhor não encontrará igrejas. Ora, a religião é para os fracos. Aqui na China, nós não somos mais fracos." Isso levou o irmão André à seguinte reflexão. Se a forma do Ocidente tratar os chineses haviam tornado-os anti-ocidentais, se isso já seria uma coisa triste, mas se o tratamento ocidental aos chineses os havia tornado anti-Deus, isto era uma perda irreparável. Em Pequim, André disse ao seu guia que gostaria de visitar uma igreja. O guia disse que haviam poucas igrejas, especialmente protestantes ainda em funcionamento, mas que ia tentar descobrir uma que ainda funcionava, e num domingo, um pouco antes das 9 horas, o guia procurou o irmão André dizendo que ia levá-lo a uma igreja. Vamos ver a narrativa nas palavras do irmão André. "Senhor", disse ele, como se tivesse descoberto para mim algo bastante estranho e raro, "achei uma igreja. Venha comigo." A igrejinha era desleixada e nada convidativa. Não fiquei surpreso com o fato de o guia se recusar a entrar. Por isso, atravessei sozinho o portão de ferro enferrujado e encontrei-me em uma grande sala nua, tão sem graça quanto o exterior. Em todo o recinto havia somente 2 pontos coloridos. Uma senhora vestida com um casaco vermelho e ao lado do púlpito havia uma bandeira chinesa. Sentei-me atrás exatamente quando uma velhinha se dirigiu tropegamente para um piano pequeno e desarmado e começou a tocar. A melodia era um hino inglês do século XIX, cujo ritmo e mensagem não eram de forma alguma apropriados para a China. Contei 56 pessoas na congregação. E creio que eu era a única pessoa que tinha menos de 60 anos. Um ancião com uma barbichinha fina e olhos vagos e aquosos levantou-se e começou a pregar. A maior parte da sua congregação aproveitou-se para tirar uma soneca.
Meu coração uniu-se àqueles pobres velhos agarrados a um tênue fio da fé que lhes havia sido trazida por missionários muito tempo atrás. Mas que chance tinha o Evangelho se era crido apenas pelos velhos? Que chance poderia ter se era associado em tudo com os impérios do passado? Fiquei contente pelo fato de o meu guia ter ficado do lado de fora. Eu tentara convencê-lo de que o cristianismo era uma grande aventura. Mas isto? Quando me encontrei com ele à porta depois do culto, surpreendi-me pensando que se aquilo era um exemplo do cristianismo chinês, o governo teria pouco trabalho para acabar com ele. Precisaria apenas de um pequeno impulso. Assim, saí da China profundamente decepcionado. Descobri um raio de esperança no próprio descaso com que o governo lidava com as escrituras. Aparentemente não faziam esforço nenhum para impedir que elas fossem trazidas para o país, vendidas e mesmo impressas ali. Subestimavam claramente a Bíblia e essa poderia ser a oportunidade de Deus. Eu sabia, por experiência própria, como a Bíblia podia ser uma ferramenta poderosa nas mãos do Espírito Santo. Eu mesmo não fora convertido simplesmente lendo aquele livro. Mas, além de tudo, o Espírito Santo necessitava de homens na China. Homens dedicados, apaixonados, homens que tivessem visão. Aquela visita, mesmo sendo superficial, havia me ensinado que esses homens, na segunda metade do século XX, não poderão ser ocidentais. Para ministrar aos chineses de hoje em dia, Deus precisa de mãos e vozes chinesas. E assim, de volta à Holanda, uma nova oração foi acrescentada às que Corrie, Hans, Rolf, Helena e eu fazíamos diariamente pela nossa obra. Que de algum lugar, crentes chineses possam juntar-se a nós para executar na terra de seus pais a obra de encorajamento e assistência que a história nos impede de realizar. Nesta história, narrada pelo irmão André, lá ainda nos anos 60, mostra como o problema da perseguição toma diferentes formas dependendo do local. Aparentemente, na China, nesta época, o culto era livre, a posse de Bíblias era permitida, pois a frieza e a indiferença da população quanto à mensagem do Evangelho era mais poderosa do que qualquer repressão do Estado. A doutrinação anti-ocidental e as promessas de um futuro melhor com a revolução liderada por Mao Tse-tung a partir de 1949 afastavam os poucos cristãos ainda existentes da comunhão e da pregação da palavra de Deus. Mas como o irmão André nos relatou, subestimar o poder da Bíblia é um erro. Segundo estimativas de algumas agências missionárias, há hoje mais de 100 milhões de cristãos na China, o que é pouco mais do que 7% da população chinesa, que é estimada em 1 bilhão e 410 milhões de habitantes. Esses 2 primeiros vídeos dessa série foram a preparação para as histórias que veremos a partir da próxima semana, sobre fatos ocorridos mais recentemente na China, nos anos 80 e 90. Então, oremos pelos missionários e pelos povos que precisam se usar de artifícios para professarem a sua fé e cultuarem a Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.